e depois um comportamento decrescente, certo? Então, isso que define ser um ponto de máximo. Ponto de mínimo é a mesma coisa, um comportamento decrescente antes e depois crescente. Muito bem. Daí ele vai falar um monte de coisa aqui que na prática não nos interessa tanto assim. Eu quero já falar sobre o teorema das derivadas, que esse é o que importa mesmo. Tu até estava falando ali sobre você falou do teorema de Rowley, né? Não. Você falou do teorema de derivada Teorema de 1. primeira e segunda derivada, que é o que eles chamam É na que a gente não faculdade. chama por esses nomes, né? A gente chama por outros nomes. Esses nomes aí é meio esquisito. É Mas meio estranho, beleza, não tem problema não. Então o negócio é o seguinte, até acho o teorema de Rowley, teorema de Weierstrass e outros meio toscos. O que realmente importa para a gente aqui é que esses teoremas, eles nos levam numa conclusão muito interessante, que é o seguinte: quando a gente tem uma função e a gente deriva a função, tudo que eu estou passando aqui, a conclusão é o que eu vou falar agora. Quando a gente tem uma função e a gente deriva a função e iguala a função a zero, a gente está encontrando um ponto crítico, ok? Um ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo ou um ponto de explosão da função, assim. Que ela vai para mais infinito, menos infinito, algo nível. Então, todos esses teoremas, né? Eu posso até falar sobre eles, mas eu quero focar no que realmente importa, que é isso aqui, tá? Isso aqui é o que realmente importa. Se você quer achar um ponto crítico da sua função, que normalmente está associado com ponto de máximo ou mínimo, você tem que derivar e igualar a zero a função, tá bom? Tá. Então, derivar você já sabe, né? Então, por exemplo, nessa funçãozinha aqui, encontre o domínio, ou melhor, determine os pontos de intervalo de crescimento ou decrescimento. Legal. Porque se a gente entendeu que o ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo, a gente também entendeu que são esses pontos que irão dividir, né, quebrar a nossa função nas partes crescentes e nas partes decrescentes, ok? Então é muito importante conseguir encontrar os pontos críticos. E para conseguir encontrar os pontos críticos, a única coisa que você precisa fazer é derivar a função igual a zero. Depois que você derivar igual a zero, você isola o x e encontra o ponto crítico, ok? Então, por exemplo, aqui nessa função, deriva igual a zero. Derivamos aqui, fizemos uma breve fatoradinha, e como a gente está interessado em encontrar as regiões de crescimento e decrescimento, pegamos isso e igualamos a zero. Agora a pergunta que vem é: quais são os valores que fazem essa expressão aqui dar zero? Bem, do jeito que está fatorado aqui, fica um pouco simples perceber, né? Se o x for zero, pronto, né? Ele já multiplica aqui tudo que está dentro do parênteses, independente do valor, por zero, vai dar zero. Então, o x igual a zero é uma das raízes. Agora, tem outros valores também. Os valores que fazem a parte de dentro do parênteses aqui da zero, né? E quais são os valores que vão fazer dar zero? Os valores que fazem x ao quadrado dar 1. Né? Porque 1 menos 1 vai dar zero, certo? Bem, quais são os valores que fazem x ao quadrado dar 1? O que eu coloco no x para que o x ao quadrado dê 1? O próprio 1 e o menos 1. Certo? Menos 1 ao quadrado também dá 1. Então, é isso. Ou seja, nós temos três raízes dessa continha, que na prática são três pontos críticos. Na verdade, três coordenadas x de ponto crítico, né? Estão aí. Ok? Ok. Então, muito bem. Agora, o que a gente vai fazer com essa informação, né? Beleza, a gente já sabe que são pontos críticos. Maravilha. O que a gente vai fazer com essa informação? Nós vamos
ter que entender se esses pontos críticos são pontos de máximo, de mínimo, coisas assim. Então, como é que a gente vai avaliar isso? Tem muitas formas de avaliar isso. Uma delas é o teorema da segunda derivada. Às vezes ela não vai ser a mais simples, às vezes ela vai ser mais simples, ok? Nesse caso aqui, como a nossa função é uma função bem tranquila de derivar, vale a pena fazer o teorema da segunda derivada para descobrir se os pontos são de máximo ou mínimo, tá bom? Eu tenho uma dúvida. Se eu Diga. tenho um ponto que ele não é derivável, por exemplo, os limites laterais não são iguais, eu não consigo aplicar nenhum teorema, né? Ah, sim, 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 aí não tem jeito. A gente está falando, eu estou falando, né? Isso aí, supondo uma situação dessas que a gente pode, né, Mas- fazer essas coisas. Depois a gente se preocupa com os casos mais zoados, tá? Tá, Eu quero. caiu um caso zoado para mim depois, mas era só o conceito teórico. Eu Ah, fiquei pensando nisso aí depois. Não, beleza. saquei. Bem, então vamos falar sobre isso depois. Eu só quero falar primeiramente dessa coisa aqui, que ela é a que mais aparece, né? Uhum. Mas é mais importante. Muito bem. Então, continuando aqui. Vamos fazer a derivada segunda, então, desse problema. Porque aqui ele resolveu de outro jeito, né? Olha o jeito que ele resolveu. Não tem segredo também. Ó, é, bem, ele não ilustra muito aqui, o cara que fez essa apostila é meio preguiçoso, mas o que acontece é, você pode avaliar dessa forma, olha só, que foi a forma que ele fez. Nós encontramos que um ponto crítico é o zero, outro ponto crítico é o menos um, e outro ponto crítico é o um. Então, para entender qual vai ser, né, se isso aqui é um ponto de máximo ou mínimo, nós vamos ter que usar aquela ideia que eu estava te explicando agora há pouco, da região de crescência, né? Aqui pode ser crescente, então aqui tem que ser decrescente, mas como é que a gente vai perceber isso? A gente vai perceber por meio dos valores. Ou seja, eu posso pegar um valor que está aqui antes do menos um e pegar um valor que está depois do menos um, mas tem que estar antes do zero também, tá? E observar esses valores. Se, por exemplo, isso aqui está crescendo, isso aqui está decrescendo, porque é, é o que nos interessa, entendeu? Saber o comportamento aqui, foi o que pediu no problema. Então, por exemplo, se aqui for, por exemplo, 10 e aqui for 5, significa que ele estava crescendo e depois decresceu, certo? Uhum. Que aqui atrás é maior que aqui na frente. Então teve que ter um decrescimento. Faz sentido? Claro. Tá. Foi a forma que ele fez ali. É uma forma de fazer. Só que a forma mais fácil de fazer, utilizando a ideia de derivada já, porque isso aqui a gente tinha que jogar na função, né? E verificar na função normal. A gente pode jogar diretamente na derivada. Nós, nós podemos pegar, né? Qual que era a nossa derivada, né? Deixa eu pegar aqui. A função deu isso aqui quando a gente derivou. A gente tem que entender também outra coisa. Tem muita coisa para entender aqui, né? Que quando a gente está com a derivada, o valor da derivada positivo, tu tem uma região de crescência. E se ele for negativo, região de decrescência. Ok? Uhum. Então, por exemplo, se isso aqui for um ponto de máximo, aqui de novo, região de crescência e aqui de decrescência, certo? Eu Certo. posso descobrir isso simplesmente pegando um valor antes do menos 1 e jogando no x. Né? Se eu fizer isso e der um valor positivo, isso é uma região crescente. Depois, se eu pegar um valor entre menos 1 e 0 e der um valor negativo, decrescente, né? Daí eu vou poder afirmar que isso aqui é um ponto de máximo. Vamos fazer isso então? Vamos pegar um valor que é menor que menos 1. Então eu vou estar testando eu vou estar testando o ponto. Bem, na real,
O problema ele não está pedindo se é um ponto de máximo ou mínimo. Ele está pedindo só os intervalos de crescimento ou decrescimento. Então é até mais fácil. Eu vou testar a região de menos infinito a menos um. E para isso eu vou pegar o ponto x menos 2. Eu quero só saber se essa região é crescente ou decrescente, beleza? Uhum. Então eu vou pegar um ponto que está dentro dessa região que eu estou estudando, que é essa aqui, antes do menos um. Então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, menos 1. Então vai ficar 4. 4 menos um. Bem, não preciso nem resolver essa conta para saber que ela é maior que zero, certo? Sim, Então sim. significa que ela é positiva. Então, pelos teoremas aqui do cálculo, a gente sabe que essa é uma região crescente, porque a primeira derivada deu positivo nessa região. Ela é crescente. Ok? Ok. Agora, dá para eu afirmar com quase 100% de certeza que essa aqui vai ser decrescente. Por quê? Porque isso é um ponto crítico. Ou seja, um ponto crítico, ele é crítico porque ele muda o comportamento da função. Então, se a função era crescente antes dele, depois dele vai ser decrescente. Ok? Mas para a gente provar isso com convicção, nós temos que jogar o valorzinho ali, certo? Mas eu já tenho certeza que é isso que vai acontecer. Aqui vai ficar crescente, aqui vai ser decrescente também. Com uma região eu já descobri todo o resto. Por quê? Porque essa função é contínua, tá bom? Ela é uma função tranquila de trabalhar, não é que nem aquele caso que você provavelmente viu aí, teórico, Que é onde um. tinha problemas, né? Uhum. Isso. Então, bem, agora é sua vez, então, cara. Você vai pegar essa função e vai jogar um valor entre menos um e zero nela, ok? Eu não Uhum. quero te dizer nenhum número que tem entre menos um e zero. Então, pensa aí e quando você terminar a continha, me manda a foto, tá? Fechou.
Mandei. Opa, cara, desculpa. Tranquilo, sim. Relaxa. Você já chegou? Chegou, deixa eu ver. Chegou, então. Você chegou num valor positivo? Cheguei. Menos um meio usei na função. Tá, mas esse menos um meio, esse menos do menos um meio, ele tá dentro do parênteses, né? Então ele ficaria. Nesse teu primeiro caso aqui, você desenhou ele errado. Não sei se você fez a conta errada com ele, mas aqui você desenhou ele errado, olha só. Eu coloquei fora do parênteses. Tinha que ser dentro, certo? Você Ah, deixou porque daí como ele vai menos. ficar negativo, é. Aí sim. Daí, Aí sim. daí ficaria negativo, certo? Isso, aí sim. Então, de fato, vai ao encontro da minha previsão. E depois vem um ponto, ou vem outro ponto crítico. Então, depois desse ponto crítico, o comportamento muda, vira crescente de novo. E depois vem outro ponto crítico, vira decrescente de novo. Então, não vamos fazer tudo isso, mas vamos perceber que o comportamento ficaria mais ou menos assim. Para desenhar a função, você precisa dessas informações para ficar bem legal, né? Uhum. Mas como é que a gente identificaria essas coisas, né? Esses carinhas um para cada lado. Porque essa função é uma função ímpar, tá? Funções que têm grau ímpar, isso aqui é uma x à quinta, né? Lembra? Uhum. Quando o maior grau do teu polinômio é ímpar, ele vai ter esse comportamento de ir para de menos infinito para mais infinito, ou o contrário, né? De mais infinito para menos infinito, tá? Muito bem. Mas voltando. Eu quero falar. Bem, eu não quero falar de nada ainda. Estamos falando só de regiões de crescência e decrescência. Depois a gente pensa em pontos críticos, se eles são de máximo ou mínimo. Vamos olhar para isso aqui. Nós temos uma funçãozinha que agora ela não é contínua para todos os reais. Né? Qual o valor que eu não posso jogar nela? Desculpa. Qual o valor que eu não posso jogar nessa função aqui? X igual a zero. 2, desculpa. Que daí não dá pra dividir por zero o número. 2 mais 2 é 4. Tu quis Menos dizer 2. menos 2, né? Isso. Isso. Então o domínio da função é todos os reais menos o menos 2. Se a gente deriva isso, dá isso aqui. Que vai ter, então, de novo, o problema no menos 2. Portanto, a hora que a gente for avaliar os pontos críticos, o menos 2, apesar de não ter sido obtido ao zerar a função, ele já conta como um ponto crítico, tá? Uhum. Certo. Então agora vamos zerar aqui a derivada para encontrar os outros pontos críticos se existirem. Bem, quando a gente tem fraçãozinha, né, quando a gente tem a fraçãozinha assim, nós podemos pegar o que está do outro lado e passar multiplicando, né? Quem está dividindo vai para o outro lado multiplicando. Só que aqui, se eu passar multiplicando, vai zerar, né? E vai sobrar só o menos 1 em cima. Então vai ficar vai ficar menos 1 igual a zero. O que é um absurdo. Porque menos 1 não é zero. Sim. Ou seja, nós sabemos que a derivada não vai existir aqui, mas isso não impede que essa função ela tenha mudanças de comportamento devido a esse ponto crítico um tanto estranho aqui, né? Que surge como uma assíntota vertical, no caso. Porque quando nós temos um termo embaixo que zera a divisão e não pode dividir por zero, por que não pode dividir por zero, né? Se você pegar sua calculadora e colocar
1 dividido por zero, por exemplo, ela vai dar essa mensagem estranha aqui. Não é possível dividir por zero. Mas digamos que a gente divida por um número bem próximo de zero. Dá um número gigante, tá vendo? Uhum. Ou seja, a questão é o seguinte, não pode dividir por zero, porque quando você tende uma divisão a zero, ela vai para infinito. Ou seja, você tem uma explosão no gráfico. Né? Tá te dando um spoiler aqui. Olha como vai ficar o gráfico. Claro, ele não vai mostrar tudo, né? Mas o que está acontecendo é que se essa retinha aqui, ela subiria aqui infinitamente para cima, né? Uhum. Nunca encostando em menos 2, na vertical menos 2, certo? E embaixo, mesma coisa, tá bom? Isso é uma assíntota, então. Isso é uma assíntota, um Hum. comportamento de tendência. Muito bem. Agora, com isso em mente, vamos lá, vamos avaliar então, né, o menos 2. A gente já sabe que a função não existe ali, mas a gente pode avaliar valores antes dela e depois dela e ver o comportamento. Então a gente pega a primeira derivada, joga valor menor que 2, menor que menos 2, maior que menos 2 e vê como ela se comporta. Se der negativo, região decrescente, se der positivo, região crescente. Beleza? Perfeito. Show. Então faz aí. Quando fizer, me fala. Perfeito. Página 199.
Mandei. Vamos ver. É menos 3 e menos 1. Menos 3 dá menos 0 e é menor que 0 e... Menos 3 é um valor menor que menos 2, beleza? E tu achasse negativo, ou seja, região decrescente, e depois uma região crescente. Veja, não precisaria ser assim, tá? Poderia, como esse ponto crítico é um ponto crítico diferente, né? Ele poderia ter o mesmo comportamento dos dois lados. Mas é necessário avaliar, né? Porque dificilmente a pessoa sabe isso de cabeça, né? Então, mas foi o caso aqui, veja, né? A partir do menos 2 ela tá Subindo. aumentando aqui. Aqui tá. Descendo. Beleza. E aí que tá, né? Você chegou ao contrário. Por que que você chegou ao contrário? Você sabe? Por que eu cheguei num que primeiro decresce e depois sobe? Você não chegou na conclusão certa. Por quê? Olha para a função que você está usando. A função que você está usando não é a derivada. Teria que ter derivado a função. Você tem que usar a derivada, exatamente. Entendi. Cabaço. Quando a gente está avaliando regiões de crescência e decrescência dessa forma, Tem que derivar. função. Muito bem. É porque a Então, derivada é a taxa de variação, né? Então, exatamente. Então, é ela que traz informação de comportamento. Então, foi esse seu erro. Vamos ver uma outra função aqui. Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, essa função ela tem um domínio bem restrito, né? Porque como a gente não pode ter números negativos dentro da função, a gente precisa que essa conta dê maior ou igual a zero. E para isso dar maior ou igual a zero, é para alguns valores de x só, né? Para valores entre menos 1 e 1. Ok? Isso aqui é uma avaliação bem simples de se fazer, tá? Se tu quiser eu faço, mas é simplesmente o seguinte, ó. Opa. Ali era 1 menos x quadrado, né? A sim. gente quer que 1 menos x ao quadrado seja maior que zero. Então eu passo 1 para o outro lado, troco o sinal de todo mundo. Entendi. E agora a gente ainda está com uma coisa esquisita, né? Porque a gente quer que x ao quadrado seja menor que 1. X ao quadrado não é x, né? Então, se a gente meio que fazer a raiz quadrada dos dois lados, a gente vai ficar com o módulo de 1, né? Porque a raiz quadrada de 1 você sabe que é mais ou menos 1, certo? Isso. Ou melhor, né? Sendo mais preciso ainda, o módulo de x igual a 1. Esse é o certo. Porque o x ele vai poder ser 1 e menos 1. Só Entendi. que Entendi. eu posso dizer que o módulo dele é 1. Ok? Porque o módulo de menos 1 e 1 é 1. E essa ideia de módulo, então, ela me permite perceber que o x, como ele tá, como ele pode ser entre 1 e menos 1, então ele está aqui de fato entre 1 e menos 1. Ok? Ok. Ou ele tem que ser menor que 1, né? Imagina o módulo, o tamanho. O tamanho tem que ser menor ou igual a 1. Isso aqui mede 1. Ok? E aqui está o 0. E aqui está 1. Só que como o que me importa é módulo, tamanho, então vale também para cá. Isso aqui também mede 1, certo? Esse tamanho também é 1. Quando eu vou para a esquerda. Não é mesmo? Esse tamanho mede 1. Esse tamanho também mede 1. Então o valor do x tem que estar entre menos 1 e 1. Funcionaria para qualquer raiz quadrada, né? Sim, só que o detalhe que eu quero que você perceba é que aqui está menor. Tá vendo? Sim. Não é Se ele verdade. pedisse maior, se fosse esse módulo x maior que 1, né? Por algum motivo. Então você estava querendo essas regiões aqui, entendeu? Fora da região que é a resposta certa nesse caso. Ok? Então, quando for menor, é desse jeito, é a parte de dentro. Quando for maior, é a parte de fora. Beleza? Beleza. Então, grave isso, hein? Quando for maior, aqui menor. Muito bem. Agora, com isso em mente, então são esses os valores que a gente tem que avaliar, né? Voltando aqui, foi isso que ele concluiu. Então, apesar disso, né? Apesar da gente ter avaliado isso para nossa função aqui,
o que que acontece? Eu falei que o domínio está entre -1 e 1, porque supostamente pode o zero dentro da raiz, não tem problema. Mas aqui na derivada não, porque se der zero aqui embaixo vai dar divisão por zero, né? E é uma definição. Sim. Muito bem. Então, de novo, tem que avaliar ponto crítico, né? Zerando a derivada, passando para lá. Então, a gente fazendo isso dessa vez, tem como tem o x em cima, vai ficar x igual a zero, beleza? Então, zero é um ponto crítico. Ok? Ok. Então, nós temos aqui dois pontos críticos devido ao fato da função não estar definida em 1 e -1, a derivada, desculpa, não estar definida em 1 e -1, então eles contam como ponto crítico. Onde a função não está definida, conta como ponto crítico, tá? E que nem no problema anterior. E aqui também. O zero, né? O zero zera isso aqui. Então teria que avaliar esses três pontos. Então, de novo, pega a derivada, joga valores e vê onde é crescente e decrescente, tá? Beleza. Então, show. Aprendemos aqui sobre crescência e decrescência. Era uma das coisas que você pediu, né? Tá aí. Outra coisa aqui que é importante, pontos de máximo e mínimo, né? É o que a gente vai ver agora. Então, tá aí o teste da primeira derivada. Esse é um teste para ver se tu tens um ponto de máximo ou mínimo. De novo, tem tudo, é muito óbvio, né? Quando a gente já viu tudo que a gente já viu hoje. Se você tem uma região, como aqui naquele problema, né? Onde era crescente pela esquerda e decrescente pela direita, é óbvio que isso aqui é um ponto de máximo, né? E aqui vai ser um ponto de mínimo, e aqui vai ser um ponto de máximo. Beleza? Tá bom? Sim, tranquilo. Então, show de bola. Esse é o teste da primeira derivada na prática. Agora, tem o teste da segunda derivada também. Você pode fazer os dois, tanto faz, o que você achar mais fácil. Daí, como o próprio nome diz, né, você vai ter que derivar de novo, achar a segunda derivada, e daí você pega o valor do ponto crítico e joga na segunda derivada. Por exemplo, aqui, blá blá blá, encontramos pontos críticos, beleza? Derivou igual a zero, encontrou ponto crítico. X1 e X2. Agora, como avaliar se isso aqui é ponto de máximo ou mínimo? Você vai pegar os valores e vai jogar na função. Esses pontos críticos mesmo. Jogando lá, o que vai acontecer, né? Se eu jogar... olha só, né? A segunda derivada deu isso aqui, beleza. Então eu vou lá e jogo o -1. Mas se eu jogar -1 aqui, não vai dar 12. Não vai dar -12. Tem algum erro aqui, né? Se fosse 1, daria, né? -6 vezes -1 vai dar 6, 6 menos 6, 0. Então aqui tem algum erro. Acho que talvez a raiz aqui fosse 1. Não sei. Ou aqui fosse... tá aqui o erro, né? Aqui é 6x, não é menos 6x, tá? A derivada de 3x ao quadrado é 6x, né? Beleza. Então tá bom. 6x menos 6. Tá jogando os valores. Aqui ficou -12, de fato, né? Que agora sim. Ignorando esse sinal. Esse sinal tá errado, tá? De boa. Vai ficar -12, ou seja, -12 é menor que zero. Qual que é a conclusão? Pelo teste da segunda derivada, se você joga um valor na segunda derivada, um valor de ponto crítico na segunda derivada da função, e ela dá menor que zero, significa que você está falando de um ponto de máximo, beleza? E o contrário pro contrário. Tá bom? Beleza. Muito bem. Show de bola, man. Show de bola, show de bola. Então eu vou te pedir para você fazer essa avaliação para uma função. Olha só. Vou te dar uma função tranquila aqui. Mas... Pra que ser tão... Não, vamos de tranquila primeiro, né? Não vou avacalhar também. Vamos lá. Eu cheguei ontem de viagem, dá um Sim, desconto aí. deixa quieto, tá?
Ó. Deixa eu pensar uma bonitinha, então. 5 x ao quadrado sobre 2 mais 6x. Aqui eu quero que você encontre as regiões de crescência e decrescência e os pontos críticos, tá? Tá bom, Passei com as técnicas que nós já vimos hoje. tá bom.
Terminei. Vamos lá. Pode enfiar. Parte 1. Comprar um pão para mim comer, se quer alguma coisa. Não, valeu. Agora eu vou mandar a parte 2 para ti. Tá bom. Vamos ver. Parte um. Vamos ver a parte 1. Você começou dele. Eita. Eu bolei errado aqui uma coisa. É, que bom que você errou. Ah, Não, não, não. Não, 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 desculpa, você não errou. Eu que viajei. Mas é que eu tava querendo que desse uma resposta inteira. Deu resposta com fração, né? Não, pior que não deu. Maravilha. Eu tinha bolado para. Eu tinha esquecido de trocar o sinal aqui, era para ser menos. tá. Mas tudo bem, só trocou o sinal da resposta. Mas eu não errei. Não, não, tá tudo certo. Tava Menos básico. 2 e Se menos eu errei o 3. básico, aí fudeu. Se eu errei o básico. Não, 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 não. Foi erro meu. Daí você derivou de novo, achou o ponto crítico. Ponto crítico é. Ou melhor, você derivou, né? O ponto crítico é. Você testou o primeiro ponto crítico, menos Isso, 2. menos Jogou 2. na derivada, deu mais 1. Jogou na outra, deu menos 1. Beleza, quando é positivo. Sinal, quando a segunda derivada é positiva num ponto crítico, significa que é um ponto de mínimo e o contrário é um ponto de máximo. Beleza. Show. Voltando aqui. Então você entendeu basications. Agora a concavidade, né? Concavidade é como o próprio nome diz, é esse buraco, né, que algumas funções causam. Por exemplo, uma parábola, ela é diretamente uma concavidade, né? Uma parábola é uma concavidade. Só que Uhum. você pode ter semiconcavidades assim durante o processo da tua função. Aqui tu tem uma concavidade, aqui tu tem outra, é uma convexidade, aqui sendo mais específico. Então, isso também é importante. Isso tem a ver com o comportamento da função, então é importante, né? Aqui tem um exemplo de concavidade, né? Está mostrando que as retas tangentes, quando é côncava, elas são embaixo, reta quando é convexa é em cima. Isso tem tudo a ver com a segunda derivada. Então, a segunda derivada você usa para encontrar concavidade e convexidade, beleza? Uhum. Na região onde a segunda derivada ela é positiva, côncavo. Na região onde ela é negativa, convexo. Ok? Então, por Uhum. exemplo, olha como ele faz aqui. Ele deriva duas vezes, chega nisso aqui, no ponto 1/3. Então é o ponto crítico da concavidade, vamos dizer assim, a gente chama de ponto de inflexão, ok? Daí tu avalia antes e depois desse valor, o valor Tá, onde a tá. segunda derivada é zero, beleza? Pera aí. Então, quando a segunda derivada é zero, eu achei o ponto de inflexão. É isso? Exato. E daí antes e depois dele tu vai verificar os sinais, se for negativo, significa que é convexo, se for positivo, significa que é côncavo, beleza? Tá, beleza. Então, cara, eu preciso muito ir no banheiro. Tem como tu fazer isso com a tua conta que tu acabou de fazer? Só avaliar onde é o Óbvio, zero óbvio. e onde é Não, e convexo e outro, pode, côncavo? Beleza, pode faz ir no aí e me manda. banheiro de boa. Fica sossegado, mestre. Não tem estresse, não.
Uhum, 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 uhum. Voltei. E aí? Conseguiu achar as regiões de concavidade, convexidade? Na verdade, eu achei o ponto de inflexão. Só entendi errado, então, foi mal. Eu achei que era para achar o ponto de inflexão. Não, tudo bem, mas agora você pode achar o ponto de concavidade e convexidade justamente usando isso. Uhum, Você pode agora avaliar algum valor antes do menos 5 meios e depois do menos 5 meios e avaliar a concavidade e convexidade disso, beleza? uhum. Deixa eu seguir aqui já. Qualquer valor. Menos 5 meio, então menos infinito, então menos 5 meio. E menos 5 meio, mais infinito. Se eu fizer zoom, menos f de x2, então a gente vai fazer 2 vezes mais 5, então f de x2, mais 3. Se eu usar, vou fazer maior,
Cavidade. Aumentado. A partir. Vamos ver. Agora sim, você pegou alguns valores que estão antes. Não entendi porque você pegou um valor tão grande assim, né? Mas beleza. Foi o que deu na telha ali na hora. Só usei. E um valor de menos 5 meios até infinito, você pegou menos 1. Só que menos 5 meios dividido por 2 é menos 2. Sim, tá certo, então. Menos um é maior, né? Sim, você pegou valores certos. E percebeu isso, né? Com cavidade para baixo e para cima, né? Beleza. Nada a acrescentar. Vamos continuando aqui. Ponto de inflexão já te ensinei. Eu tenho uma dúvida. Diga. Se ele me dá um gráfico, por exemplo, eu vou depois te mandar até foto. Manda aí. Do... Manda aí, manda aí. Eu vou te mandar aqui que já fica mais fácil você ver. Vou pegar aqui. Pegar. Abrir aqui. Nossa, o cara fez no Paint a função. Bem-vindo ao Unicesumar. Pura, velho. Tá, qual que era o problema aqui? Você quer me Não, então, dizer qual que foi o problema? é um problema teórico. Então, tipo assim, essa que é a bosta. Começa aí, tu não vai ter, tu não tem valores, né? Então, tu tem que usar só a teoria de gráfico de funções. Aí, por exemplo, ele pede ali, em que pontos a derivada segunda é igual a zero? Por exemplo, no item B, ali. Para eu achar ponto de máximo e mínimo, eu tenho que igualar a segunda derivada a zero. Mas não quer dizer que ela é igual a zero, correto? Uhum. Calma aí. De fato, se você tivesse uma função, derivasse ela 2 vezes e igualasse a zero, a segunda derivada igual a zero, que nem você fez agora há pouco, Uhum. você encontraria os valores de x que fazem a tua segunda derivada ser zero. Mas o que ele está querendo aqui é que você dê a interpretação de uma segunda derivada igual a zero. Isso eu te ensinei. Quando a segunda derivada é igual a zero, tu tens um ponto de inflexão. Um ponto onde muda o comportamento de concavidade para convexidade ou vice-versa. Perfeito. Então eu teria no ponto C e no ponto D desse gráfico, eu tenho um ponto de inflexão, Não. correto? O ponto C é um ponto de mínimo. Ok? Ele não é um ponto de inflexão. Um ponto de inflexão muda o comportamento de concavidade para convexidade. Aqui no C é uma concavidade. Não está mudando o comportamento de nada. Uhum. Então ele é Então, um para eu ponto de dizer o mínimo. mínimo e máximo, eu não preciso usar a segunda derivada e passar por um ponto. Tá, entendi. Entendi o que tu quis dizer. O E ponto qual. de inflexão não é um ponto crítico. Ok? O ponto de inflexão é o ponto de inflexão. É outra coisa.
Então, tu não vai ver ele explicitamente assim como um ponto de máximo ou mínimo na tua função de modo geral. O ponto de, de inflexão aqui não seria nenhum desses pontos que está mostrado aqui, tá? Eu diria, por exemplo, que um ponto de inflexão seria um cara aqui entre o C e o D, por exemplo. Porque tu tinha uma concavidade e ela acabou virando uma convexidade, tá vendo? Então seria um ponto aqui no meio do caminho, que muda o comportamento. Beleza? Tá. Então, em algum desses pontos do gráfico, existe algum ponto onde a segunda derivada é zero? Se Sim, tu está dizendo A, C, D e E e B, não. Nenhum desses pontos, claramente nenhum desses pontos você tem um ponto de inflexão, um ponto que muda o comportamento de concavidade para convexidade. Mas um ponto que não está nomeado entre C e D seria, por exemplo. Uhum. Mas eu só consigo ver ele também. Porque aqui tu já tem um comportamento meio estranho, né? Descontínuo até. O E não é derivável, né? Foi isso que eu coloquei. Exatamente. E, então, nem muda aqui, ele continua sendo uma convexidade aqui, até aqui embaixo, depois aqui volta a ser convexidade, sem passar por concavidade. E a derivada primeira em algum desses pontos é igual a zero? Sim, Com né? certeza, a gente avaliou que a derivada primeira é igual a zero em pontos críticos, pontos de máximo ou mínimo, por exemplo. Então aqui ela é zero, aqui ela é zero, ok? Uhum. E seria isso. E eu não necessariamente preciso fazer a segunda derivada para saber se o ponto crítico é um ponto de máximo ou de mínimo. Eu posso testar no gráfico igual tu me ensinou hoje. Correto? Exato. Tem aqueles dois modos. Uhum. Um deles é avaliar antes e depois, se for crescente e decrescente. Uhum. Você, se for antes crescente e depois decrescente, você já sabe que é um ponto de máximo. E assim vai, né? O que eu me embaranei é que, tipo assim, para tu achar o máximo e o mínimo usando a segunda derivada, tu iguala a função a zero. Mas tu não tá dizendo que a segunda derivada é zero. Tu tá dizendo que a função toda é zero. Aí você acha os pontos de máximo e de mínimo, né? Mas o ponto de inflexão é quando a segunda derivada realmente é zero, né? Não, a mesma coisa, ponto crítico. Tu pega a primeira derivada igual a zero. Uhum. Você está dizendo assim, pô, vou procurar os valores onde a minha primeira derivada é zero. Quando você Uhum. iguala ela a zero. Aí você encontra os valores de x que fazem ela dar zero. Uhum. Da mesma forma que na segunda derivada você iguala a zero e encontra os valores de x que fazem a segunda Inflexão. derivada a zero. Uhum. Tá? Perfeito. Show de bola. Agora eu entendi, que é basicamente achar o ponto crítico e testar ele na tua segunda derivada, e tu sabe se ele for maior que zero é um ponto de mínimo, se for menor que zero é ponto de máximo. Isso aí. Agora eu entendi. Maravilha, maravilha. Então vamos ver aqui, né? Observando o gráfico, quais os pontos de derivada primeira igual a zero? Só esses mínimos locais. Por quê? Ah, mas é um ponto de máximo aqui, mas aqui tu não tá vendo o comportamento de crescente, decrescente ou decrescente, crescente. É isso que importa para ponto de máximo ou mínimo, tá? Uhum. Então só C e D são pontos onde a primeira derivada é zero. Pontos onde a segunda derivada é zero não estão marcados aqui, tá? Seria só esse, na minha opinião, onde a mãozinha tá aqui. Seria um ponto C', digamos assim, não? Ponto Sim, entre C e D. entre C e D, exatamente. Em quais dos pontos destacados do gráfico a derivada segunda é maior do que zero? A derivada segunda vai ser maior do que zero em pontos de concavidade. Uhum. Sabe, para você lembrar isso, é interessante você pensar na própria parábola mesmo, né? Olha só. Deixa eu te mostrar isso que com parábola tu vai gravar melhor. Né? Tu tem a situação onde a parábola é virada para cima. Qual que é a... O que a função tem que ter para que ela seja virada para cima? O a tem que ser positivo, certo? Certo. Ou seja, do y igual a x quadrado mais bx mais c. Agora, deriva isso aqui duas vezes. Vai sobrar só 2a? Sim. Ou seja, olha só o que você acabou de obter como segunda derivada. Uma constante, né? Um valor constante, 2a. Ou seja, essa função aqui, supostamente, ela sempre vai ter o mesmo tipo de concavidade. Porque deu um valor constante. Uhum. E de fato é o que acontece. Ela tem concavidade, é sempre a mesma. Ela é sempre côncava. Uhum. Agora, se fosse convexa, pelo mesmo método, né?
Aqui o A é menor que zero, concorda comigo? Sim. Então, analogamente, você teria menos 2A, não é? Uhum. Ou seja, ela seria sempre convexa. Que é uma constante negativa, então ela sempre vai estar virada para baixo. Então é assim, tu vai sempre poder fazer essas analogias na hora da prova para entender as conclusões dos resultados que você obter, né? Então, Uhum. por exemplo, voltando para o teu problema aqui, ela é zero em algum dos pontos destacados, justifique sua resposta? Sim, ela vai ser, ou melhor, a segunda derivada é igual a zero em algum dos pontos destacados? Não, 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 melhor, não tem não. ponto de inflexão. Mas eu tava querendo ler assim. Uhum. Quais dos pontos destacados do gráfico a derivada segunda é maior do que zero? É por isso que eu fui fazer aquela minha explicação. Ela é maior do que zero no ponto C, por exemplo, né? Que é com cavidade para cima, né? Exato. E no D, E menor que zero no ponto D. isso, que ela é convexa. Isso. Muito bem. Bem, é difícil falar qualquer coisa sobre o ponto A e o ponto B, mas me parece que o ponto B é uma convexidade também, tá? Uhum. Ele está sendo côncavo aqui. Agora o Mas tu não ponto tem, A mas tu já é não meio tem estranho, né? o resto da função para realmente afirmar isso, né? Se não É, uma descontinuidade, por exemplo. sim. Mas, né, eu acho que é isso. Em quais intervalos ocorrem pontos de inflexão? Com certeza, a gente Sei. está falando sobre isso desde o começo, entre C e D, né? Uhum. Não precisamos justificar, já justifiquei. Em que significam os pontos de mínimo absoluto e máximo absoluto? Os maiores pontos da minha função e os menores pontos da minha função, e valores, não? Isso aí. Eu respondi isso aí, mas eu nem li isso aqui, que era máximo e mínimo. Mas é isso. Lógico. Tá. Ponto de mínimo. Bem, tem muitas formas de você argumentar, mas essa é uma delas, claro. Poderia dizer antes é decrescente, depois é crescente para o mínimo e o contrário para o máximo, também serviria. Ok? Uhum. Então tá bom. Agora, bem, tá feito, né? Tem outros exercícios aí pra gente dar uma olhada? Não, depois é só exercício de cálculo, porque de limite eu já terminei, né? E aí é só cálculo agora, daí cálculo eu tô terminando, tem até dia 24 para mandar. Aí vou te mandar também pra você dar uma olhada depois, ou se quiser resolver uns cálculos. Mas de análise de gráfico era isso mesmo. Aham. Bem, Eu te falei, é bem teta. É bem. mas eu gostei desse exercício aí, teve bastante coisa a ser avaliada. Vamos olhar mais uns aqui de. Não, não, vamos fazer o seguinte. Vamos falar de assíntota. Boa. Assíntota tem que usar um pouco de limite até. Bem, então o que é assíntota? Assíntota é um comportamento de tendência. Você nunca chega de fato no valor. Nunca. Você sempre tende esse valor. Então tem muitas funções que seguem essa ideia. Uma clássica assíntota é exponencial. Isso aqui, ó. Tende, mas nunca chega. Tá? Isso aqui é uma exponencial. Negativa, no caso. Tende a zero e nunca chega. Por exemplo, né? É um exemplo. Então, tem outros tipos de assíntota, tipo essa aqui. Essa aqui já foi. Tipo essa aqui, ó, que tem assíntota tanto para horizontal quanto para vertical, né? Uhum. A gente já viu uns comportamentos desse, né? Normalmente estava associado com dividir por zero. Tá naquele gráfico que a gente viu hoje. E aqui também é uma assíntota, só que é um comportamento diagonal. Ela tende a uma reta aqui. Uhum. Legal também. Então são os três tipos de assíntota que temos: horizontal, temos a vertical e temos a diagonal. A diagonal, ou qualquer outra, na verdade, ela pode ter várias formas. Ela pode ser tanto uma tendência reta como uma tendência oscilatória, né? Claro que provavelmente vai ter alguma coisa a ver com seno isso aqui. Muito bem. Agora, como obter as assíntotas verticais? As assíntotas verticais, elas aparecem quando a nossa função num determinado ponto dá infinito. Ou melhor, o limite dela tende a infinito, num determinado ponto, num determinado valor de x. Ok? Então, por exemplo, aqui, olha só, né? Aquilo que eu estava te mostrando na calculadora. Aqui, a função, entre aspas, não pode ter x igual a 5, certo? Uhum.
Por quê? Porque se nós estendermos a 5 pela esquerda e pela direita, nós vamos ver que vai dar infinito. Uhum. Aqui errou de novo, né? Aí jogou Porque, menos. porque aqui era para ser menos infinito, Uhum. né? Então, mas não tem problema, você entendeu. Então, o que nós estamos tendo aqui? Uma assíntota, porque tanto pela esquerda quanto pela direita, ele se aproxima de x igual a 5 dessa reta vertical x igual a 5, mas Uhum. nunca chega nela de fato, né? Beleza? Beleza. Então isso é uma assíntota. Uma assíntota famosinha também é a da tangente, né? A tangente, ela nunca pode ser π sobre 2, né? Se você jogar π sobre 2 na tangente, ela vai dar erro. Se você lembrar, a tangente é seno dividido por cosseno, né? Uhum. E cosseno de π sobre 2 é zero. Então, por isso que dá pau na tangente quando a gente joga π sobre 2 nela. Porque tu Por vai causa dividir desse por zero. cosseno na parte de baixo dividindo, né? Muito bem. Então, belezas. Ou seja, se você quer encontrar uma assíntota vertical, você vai ter que ver onde que tem divisão por zero. Só vai ter assíntota vertical se tiver divisão por zero também. Beleza? Uhum. Então tá bom. Agora vamos falar de assíntota. Pô, já assíntota oblíqua? Ele pulou a assíntota horizontal? Agora a gente só vê o vertical. Estranho. Onde que vai falar de horizontal aqui? Não vai falar de horizontal. Bem, horizontal é bem simples, tá? A horizontal é só você tender a função a infinito. Beleza? Tá. Se você tender a sua função a infinito e ela dá algum valor, significa que tu tem uma. Assim, na horizontal. Porque, por exemplo, uma reta, ela não tem valor, né? Se tu fizer uma reta aqui, tende a equação da reta a infinito, né? Uhum. Você vai ter infinito, porque é o que acontece, né? Ela está indo para o infinito. Até mesmo uma parábola também vai para infinito. É infinito. Tanto Uhum. se você jogar limite menos infinito, quanto limite mais infinito. Mas agora, essa função que está aqui, não, né? Se você tender o x a infinito, vai para zero, certo? Uhum. Então aqui tem uma assíntota. A assíntota em y igual a zero. Uma reta de tendência que ela nunca chega horizontalmente. Ah, agora aqui, o que acontece aqui? Se a gente fizer. Ah, tá. A gente tá falando da limite da assíntota oblíqua, beleza. Essa assíntota é aquela assíntota lá diagonal que eu mostrei agora há pouco. Uhum. Provavelmente aqui na assíntota oblíqua ele vai ensinar a assíntota horizontal também. Ó, vamos lá. Um exemplinho. Se a gente aplicar o. Bem, a gente já sabe que existe um problema vertical aqui, né? Por quê? Porque tem divisão por zero. Se tiver a divisão por zero, vai ter assíntota vertical. Beleza? Perfeito. Então aqui tem divisão por zero se o x for zero. Então é uma assíntota vertical. Definição 5. Onde está a definição 5? Definição 8, definição 7. Deve estar bem atrás essa definição 5. Hein? Bem, vamos voltar. Anyway, é aquilo que eu estava te explicando, né? Se tiver Uhum. menos infinito por um lado, infinito por outro, tem essa assíntota vertical. Na verdade, mesmo se fosse só. Mesmo se fosse só o. Pô, cadê, velho? Onde que eu tava falando as coisas aqui? Mesmo se fosse só infinito pelos dois lados, infinito positivo dos dois lados, tipo a função 1 sobre x ao quadrado, seria infinito positivo pelos dois lados. Você também teria essa tendência, né, ao infinito, mas só a tendência positiva, né? Uhum. Beleza? Então tá Então, se bom. eu tenho infinito, eu vou ter uma oblíqua, e se eu tenho divisão por zero, eu vou ter uma vertical. Basicamente, no gráfico, né? Sim, exatamente. Daí aqui, olha só, se existem assíntotas oblíquas, ele vai procurar agora se existe assíntotas oblíquas como a equação dessa reta aqui. Como eu falei, é uma reta. Uhum. Para isso tem que encontrar os coeficientes K e B, que são obtidos dessa forma. O K, que seria o coeficiente angular da reta, limite da função dividido por x ao infinito. Ok? Uhum. E daí, depois que você encontrar isso, para encontrar o B, é só fazer essa conta aqui. Então, é uma fórmula, entendeu? Para achar a assíntota. Jogar na fórmula.
Muito bem. Daí jogando na fórmula aqui, olha só o que apareceu. Apareceu zero. Apareceu que o K é zero. Tá vendo? Uhum. Agora, olha só que conclusão interessante a gente tira disso. O que que acontece quando a gente tem uma reta que esse número aqui é zero? Bem, tu não vai ter variação, tu vai ter uma reta constante, tu vai ter y igual a b. Sacou? Sim. Muito bem. Y E ela tem aquela igual reta. uma reta horizontal. Horizontal É o que no. a gente esperava nesse caso, né? Eu falei pra você. Beleza? Uhum. E daí, onde que vai ser essa reta horizontal? Vai ser no valor do b. E fazendo a conta aqui, o b deu zero também. Ou seja, vai ser o próprio eixo x. Beleza? Então, Uhum. apesar de ele não ter feito aqui, eu posso fazer. Bem, posso fazer no GeoGebra. Deixa eu te mostrar aqui. GeoGebra. Tá vendo? Tem a assíntota vertical aqui na x igual a zero. 190. Pô, interessante esse aplicativo aí, o É, GeoJet. e o y igual a zero também. Ó. A tendência da curva verde, que é o gráfico do que a gente fez a conta, é Uhum. chegar nessa laranja, mas ele nunca chega. Ó. Ele Mais uma tende vez. ao É, valor, mas nunca chega. nunca Uhum. chega. Beleza? A mesma coisa ali no. Aqui também, ó. Tende, mas nunca chega. Vai se aproximando. Quanto mais tu aproxima, mais tu vê que não chegou. Uhum. Tá? Então tá bom. É, vamos ver aqui agora. O que ele está avaliando aqui sobre as assíntotas, de novo. Candidata à assíntota vertical. Para mim já é, né? Assíntota. Alguma merda vai dar lá. Ah, tá. É que pode ser que aconteça uma indeterminação diferente. A gente chama de determinação removível, né? Era aquelas que a gente estudou bastante lá quando estudou limite. Lembra que tinha umas que cortavam em cima e embaixo? Sim, Aqueles limitezinhos lá que a gente cortava? Então, aqueles lá não geram assíntota, tá? beleza. Gera só quando não dá para cortar, tá bom? Aí tem que cuidar com isso, beleza? Então é isso aí. Então, mas aqui ele vai dar esse problema, né? Aqui não corta, né? Perceba que não dá para cortar, né? Não dá para simplificar isso aqui, fatorar e não dá. Daí vai ter essa assíntota vertical mesmo no zero. Muito bem. E agora a assíntota oblíqua, fazer a conta, né? Pegar essa função, jogar o x embaixo, ficou desse jeito. Agora tem limite. Se tende ao infinito, vai dar 1. Então nós temos um k dessa vez. Nós temos um coeficiente angular para nossa reta. E agora jogando isso na função do b, né? Para Uhum. encontrar quem é o coeficiente linear dessa reta, encontramos 2. Então o gráfico vai tender a reta x mais 2. Olha só, a reta x mais 2 pontilhada aqui. Uhum. E o gráfico tendendo isso aí. Muito bem. Pegou a ideia, man? Peguei. Tá. Fácil Então, de ver, né? é fazer a formulinha. É. Não, tipo, depois que você tem o resultado, a teoria é fácil, né? Quando vai ser vertical, quando vai ser horizontal, beleza. Aham. Bem, queria que tu tentasse fazer uma nesses últimos momentos aí. Uhum. Bora. Só que não é tão simples assim pensar uma. Bem, eu acho que Se quiser dar uma de um exemplo mais baixo do livro ali, que eu não vi mais ainda. baixo, ele é baixo. Não, não, mais baixo. Mais para baixo do livro. Tá, vamos fazer essa aqui então. Tu sabe derivar, né? Então, deriva aí. Beleza. Só vou mijar, velho. E agora Sem quem pressa. precisa sou eu.
Bem, cara, eu acho que tu pegou o jeito. Essas derivadas aqui são meio longas, porque elas são regra do Eu tô fazendo aqui, mas vai demorar o trem aqui. de me enviar e tem a semana toda aí pra me enviar, né? Contanto que você tenha pego o jeito aí. Uhum. Feitas, as análises estão feitas, tá? Eu parei aqui, mas daí eu te mando ali. Deixa eu ver o que você fez até agora. Derivada da primeira vezes segunda normal, derivada da segunda vezes primeira normal, mais um. Parece bom. Aí agora tem que avaliar, né? Mas show, cara, show, show. Pegou o jeito. É isso aí. Beleza. Nossa, eu acho que até meio que tudo que tu falou tá feito. Tá. Não, Apesar tá. de ser bastante matéria, foi feito. Tá Beleza? certinho. Show de Beleza. bola, então. Tamo junto, meu mestre. Tamo